Graça e paz. Aqui é o pastor Jefferson Santos. Estou de volta aqui no meu canal para compartilhar com muito carinho uma palavra ao seu coração. Tenho certeza que todos aqueles que têm acompanhado os nossos vídeos, as nossas aulas e têm estado conosco, não é? Acompanhando as nossas agendas, muitos têm dado testemunho do quanto tem sido edificado. E eu me sinto feliz de poder cooperar com você como uma voz também no meio de uma geração tão grande que Deus está levantando. Livro do Gênesis, no capítulo de número 24, a palavra de Deus diz, no verso 31 em diante, e lhe disse: entra, bendito do Senhor, porque estás aí fora, pois já preparei a casa e o lugar para os camelos. Então fez entrar o homem, descarregaram-lhe os camelos e lhes deram forragem e pasto. Deu-se-lhe água para lavar os pés e também aos homens que estavam com ele. Diante dele puseram comida. Porém ele disse: eu não comerei, enquanto não expuser o propósito a que venho. Labão respondeu-lhe: dize. Então disse: sou servo de Abraão. Esse texto é conhecido de todos nós e não se precisa ter muitos comentários. Abraão tomou o seu servo Eliezer, alguém que é mencionado no capítulo 15 do livro do Gênesis como uma pessoa que Abraão tinha acolhido como um filho e que Abraão considerava que seria aquele que daria continuidade aos cuidados com aquilo que Abraão tinha conquistado e, acima de tudo, uma promessa que Deus havia feito a Abraão. E quando Deus surpreende Abraão, deixando claro para ele que as coisas não seriam bem assim, porque Deus tinha um Isaac para dar a Abraão. Esse Isaac está vivo aqui, está de pé aqui no capítulo 24. E o Abraão, sabendo que precisava tomar decisões importantíssimas antes da sua partida, chama Eliezer e envolve Eliezer numa das decisões mais importantes, porque esta agora não envolvia só Abraão, envolvia o Isaac, envolvia toda a descendência que viria de Abraão. E diz as Escrituras que quando ele chama o Eliezer, de uma forma muito clara, se coloca à disposição de Abraão. E Abraão diz para ele: a sua tarefa é de um nível muito alto, porque você vai buscar uma mulher para casar com Isaac. Só que eu quero te dar algumas recomendações e a mais importante delas: tem que ser do meu sangue e da minha parentela. E para que eu saiba que tu cumprirás com êxito a missão que eu estou te dando, eu quero que tu me respondas a partir de um juramento com toda a fidelidade e lealdade do seu coração. E diz que Eliezer colocou a mão debaixo da coxa de Abraão e diz que o Senhor naquele momento estava assistindo tudo aquilo, porque era um pacto, e os pactos feitos naqueles dias eram, na verdade, alianças que Deus se envolvia com elas de uma forma intensa, de uma forma profunda. Agora, quando Eliezer passa por todo esse caminho de instrução, de orientação e de pacto, de aliança com Abraão, ele segue o caminho dele. A Bíblia diz em Gênesis 24, verso 10, que ele toma 10 dos camelos e segue na direção que Abraão havia lhe apontado. Diz que ele chegou próximo a um poço, e estando no poço ele fez uma oração para que Deus trouxesse a mulher que seria a mulher de Isaac. E o teste era que quando ele pedisse água a essa mulher, ela lhe desse água, mas não somente a ele, mas a todos os camelos que estavam com ele. E as Escrituras dizem que foi exatamente nesse momento, no versículo de número 15, quando Eliezer estava considerando tudo aquilo no seu coração, que surge Rebeca, trazendo um cântaro no ombro,
A Bíblia diz que ela era formosa de aparência e diz que ela era virgem. Ela tem características. Só quando ela vem ao poço, tudo que ela tem que se manifestar atendendo a expectativa de Eliezer, senão ela não vai ser a noiva de Isaac. E diz que Eliezer pediu água a essa mulher, está no verso 17 de Gênesis 24. E quando ele pede água, ela diz: bebe, meu senhor. E oferece água a ele. Mas diz: eu não vou dar água somente a ti. Eu vou dar água, no verso 19, também aos camelos que estão contigo. Uma vez que ela fez isso, a Bíblia diz no verso 21 que Eliezer observava a Rebeca em silêncio, atentamente, para saber se teria o Senhor levado a bom termo a sua jornada ou não. Enquanto isso estava acontecendo, ele estava observando Rebeca, ele estava olhando para Rebeca, ele estava atentando para a atitude de Rebeca, e diz no verso de número 22, que é importantíssimo: tendo os camelos acabado de beber, tomou Eliezer algumas coisas e deu a Rebeca: um pendente de ouro de meio ciclo de peso e 2 pulseiras para as mãos dela, do peso de 10 ciclos de ouro. Ora, ele dá valores a Rebeca, uma vez que ele identifica que ela é a mulher que atendeu a sua expectativa. A história é linda e longa, mas o que eu quero focar com você é que uma vez que Rebeca recebe esses valores, ela o recebe porque se colocou à disposição de Eliezer para servir, e não serve só no poço. Eliezer faz uma segunda pergunta a ela: existe espaço na tua casa para mim, para os meus servos e para os meus camelos? E ela diz: há espaço. E corre ao encontro de Labão. E agora, aquela que serviu no poço serve também na casa. E não serve apenas na casa, ela serve para colocar Eliezer em contato direto com Labão. Apesar de que quando Labão olhou para Rebeca e viu aquele ouro nas mãos dela, aquela pulseira de ouro e os presentes que ela havia ganho, ele corre ao encontro de Eliezer. Mas é Rebeca quem faz essa ponte, porque ela diz: o homem está lá junto ao poço. Então ela serve Eliezer no poço, ela serve Eliezer na casa, ela serve a Eliezer, dando a Eliezer uma companhia do seu próprio território, que poderia acolhê-lo quanto aquilo que ele tinha como expectativa para passar a noite e, ao mesmo tempo, como missão no seu coração. Uma vez que essa missão está com ele, Eliezer não pode se deixar perder tempo, mas ele quer uma noite, ele quer um espaço para passar a noite e descansar. E diz a Bíblia que assim aconteceu. Só que quando ele vem com Labão, a Bíblia diz que Labão oferece algumas coisas a Eliezer. Ora, quando Labão vai oferecer essas coisas, o texto diz que ele oferece a casa e ele diz: a casa está pronta. Segundo, ele oferece a mesa e ele diz: a mesa está pronta. Em terceiro, ele diz: eu tenho a bacia de água e já está pronta. E diz que deu a ele água para lavar os pés e as mãos. Uma vez que eles lavaram os pés e as mãos, Labão diz: agora vem para a mesa. E eu tenho certeza que qualquer viajante da vida, uma vez convidado à mesa, não abriria mão dessa oportunidade de assentar-se rapidamente à mesa. Só que o servo de Abraão sabe o porquê está ali. O servo de Abraão entende o porquê foi envolvido com esta tarefa. O servo de Abraão sabe que Deus levou a bom termo a sua jornada e ele não pode desprezar o sinal que Deus lhe deu. Então o que é que ele faz? Ele faz uma declaração: a casa é acolhedora, a água ajudou-me a limpar-me, e não somente
as minhas mãos e os meus pés, mas a saciar também a minha sede. E a mesa está forrada e é maravilhosa, mas eu antes da mesa. Porque assentar-se na mesa aqueles dias era fazer uma aliança com quem lhe convidava, o anfitrião. Era fazer uma aliança, um pacto com quem lhe convidava. Ele vai e diz: antes que eu vá para a mesa fazer aliança contigo, eu preciso expor o propósito. Porque uma vez que o propósito fosse apresentado, era a decisão que aquela família teria que tomar, de assentar-se à mesa com Eliezer ou não, porque estariam fazendo com ele um pacto e uma aliança. O que a gente percebe de Eliezer aqui? É que todo servo precisa ser um visionário. A visão de Eliezer vai além de tudo aquilo que está sendo proposto. É uma visão que vai mais longe. Alguém diria: você está carregando ouro. Ele diz: mas eu estou vendo mais longe. Você está levando 10 camelos. Mas ele diria: eu estou vendo mais longe. Todo servo tem que ser um visionário, aquele que enxerga além de tudo o que possui nas mãos ou o que possa conquistar dia após dia. Segundo, todo servo, eu estou falando do servo de Abraão, todo servo, ele precisa carregar no seu coração o entendimento e a percepção de que os sinais de Deus nunca lhe levarão a realizar-se antes que o propósito daquele que o enviou seja manifesto, cumprido, e que o coração daquele que o enviou seja realizado. Ou seja, Deus não aceita vir depois, quando se trata de ter o seu coração realizado. Porque há muita gente que diz: antes eu, depois Deus, e Deus diz: não. Uma vez que você se envolveu comigo, eu preciso deixar claro para você que você precisa priorizar a minha vontade, o meu projeto, os meus sonhos, os meus planos. Nós convivemos com uma geração resistente, com uma geração cujo coração não se inclina, não se dobra, não se coloca diante de Deus. Esta geração é uma geração que, lamentavelmente, está vivendo uma vida tão medíocre espiritualmente, sem conhecimento de Deus, sem conhecimento da sua palavra, sem conhecimento dos encontros possíveis que um coração possa ter com Deus, para a intimidade, para um tempo de revelação, para um tempo de projeção na vida espiritual. E por simplesmente serem resistentes, representam uma geração que nunca passam além do chão, né, da sua própria mediocridade, ou seja, do seu pequeno terreno, da sua limitação, do seu pequeno espaço. Ora, Eliezer podia dizer: eu fui o homem que estou próximo, eu sou o homem que estou próximo do poço. Mas ele deixa o poço de lado para seguir para o propósito. Ele coloca os camelos de lado, o ouro, a prata de lado, para seguir o seu propósito. Ele aceita a água que lava suas mãos e os seus pés, mas ele não deixa de olhar para o propósito. E quando Labão diz: a casa está aqui, a água está aqui, ele usufrui da casa, usufrui da água, mas não vai para a mesa. Porque antes de qualquer pacto com os homens, eu preciso realizar o interesse do coração de Deus. E uma vez que o interesse do coração de Deus é realizado, Deus cuida de toda a realização do meu próprio coração. É necessário que eu entenda que eu preciso priorizar o plano, priorizar a vontade de Deus, priorizar o plano soberano de Deus, porque Deus tinha feito uma promessa a Abraão e estava envolvido com tudo aquilo. E ele queria que Eliezer atentasse para aquilo.
Era uma oportunidade que Deus estava dando a Eliezer de mostrar-se como aquele cujo coração responde à expectativa do coração de Deus. Ele coloca Abraão acima, ele coloca Deus acima, ele coloca as promessas de Deus acima, ele coloca a vontade de Deus acima antes da comida. Porque ele entende que o propósito vale mais do que qualquer coisa. Há tanta gente que se agarrou com um pendente de ouro, esqueceu do propósito. Há tanta gente que se agarrou com um poço, com uma fonte, esqueceu do propósito. Há tanta gente que se agarrou na caminhada da sua vida com a casa, com a bacia de água, mas esqueceu do propósito. E Deus está dizendo, o propósito vale mais. Se você é um servo, você não vai viver em função das suas conquistas, mas do propósito. E é porque ele tenta assumir a postura e a posição de quem honra primeiro o propósito e a Deus e a quem o enviou, que ele não vai para a mesa. E ele diz estas palavras que nós lemos, e eu acho isso maravilhoso. Pois Labão disse, entra, bendito do Senhor, não fica do lado de fora. A casa já está preparada, o lugar dos camelos já está preparado. E diz a Bíblia, fez entrar o homem, colocou os camelos no lugar, deu aos camelos o que era necessário, e deu ao homem e aos seus servos água para lavar as mãos e os pés. Porém, o texto diz, diante dele puseram comida, mas ele abriu os lábios e disse, eu não comerei. Eu vou repetir. Ele abriu os lábios e disse, eu não comerei, antes de expor o propósito. Escute, nenhuma mesa pode vir antes da declaração que você faz da sua missão. Ou seja, não existe homem e mulher nesta terra que terá a possibilidade de se estabelecer na mesa e estar firmado nela, porque a mesa fala da aliança, dos pactos, dos banquetes, da fartura, dos bens, das vitórias, das conquistas, do tempo de descanso, e não existe nada disso se eu não apresentar no meu coração e com as minhas palavras a minha missão. Porque o que me leva para a mesa é a minha missão. O que me faz estar envolvido com a mesa, com toda a honra, com o carinho, com o acolhimento, com o abraço, é a minha missão. Uma vez que eu não declaro a minha missão, eu estou dizendo particularmente que eu sou alguém que posso me assentar na mesa, posso comer da mesa sem propósito. Porque estar na mesa por estar não vale a pena. Assentar-se na mesa por assentar-se não vale a pena. As coisas só valem a pena quando no coração da gente a gente se posiciona e diz o porquê que está se dirigindo ao lugar que está se dirigindo, o porquê está plantado onde está plantado, o porquê está pregando, anunciando e falando as coisas que está falando. Porque tudo isso fará uma grande diferença na jornada da sua vida. Eliezer disse, eu preciso expor. Você tem falado da sua missão? Uma vez que você fala da sua missão, você sabe que qualquer outra coisa perde o significado. Uma vez que você fala do propósito, todas as outras coisas perdem o significado, porque o propósito de Deus com você é excelente. O seu propósito de vida é excelente. Você não pode aceitar viver no chão da mediocridade, da limitação e com seu coração preso a qualquer que seja
as coisas. Você precisa romper com isso, falando da sua missão. Porque quem fala da missão vence as tentações, quem fala da missão vence o pecado, quem fala da missão vence as propostas de Satanás, quem fala da missão vence as resistências do mundo espiritual, quem fala da missão vence toda e qualquer batalha, oposição e resistência do caminho. Você tem falado da sua missão? Eliezer disse: eu preciso expor antes da mesa. Tem muita gente que diz: depois da mesa eu falo, porque do ponto de vista dele, a mesa traz a segurança dos recursos para que a missão seja concretizada. Mas Deus está dizendo: fale antes da mesa da sua missão. Porque uma vez que você expor a sua vocação, expor o seu propósito, expor os sonhos de Deus na sua vida, uma vez que você começar a falar da sua missão com você mesmo de forma constante e com pessoas que acreditem em você, você vai perceber que tudo vai começar a se realizar, a se concretizar conforme o plano, conforme o projeto, conforme aquilo que Deus determinou. Se você é um servo, servos não colocam a mesa acima da sua missão. Vou repetir. Servos não colocam nenhuma realização pessoal acima da sua missão. Na verdade, ele sabe que a mesa é por causa da sua missão. Ele sabe que a comida é por causa da sua missão. Ele sabe que a bacia é por causa da sua missão. Ele sabe que a casa é por causa da sua missão. Ele sabe que a fonte é por causa da sua missão. Ele sabe que o poço é por causa da sua missão. E uma vez que ele sabe isso, tudo muda na sua história. Porque a sua missão, ela precisa estar acima de qualquer coisa. Porque essa missão envolve, no capítulo 24, versos 6 a 8, juramento. Essa missão envolve confiança. Essa missão envolve o peso da responsabilidade de toda uma geração que Deus levantará a partir do falar da sua missão, do expor da sua missão, do declarar a sua missão, do apresentar a sua missão. Se você fala da sua missão de forma constante, se você declara a sua missão, se você pronuncia a sua missão, se você vive para a sua missão, se você existe a partir da sua missão, se você está envolvido com um propósito, não tem como as coisas terminarem dando errado para você. Porque quem fala da sua missão está dizendo a Deus: eu estou dando razão ao Senhor, eu estou dando prioridade ao Senhor, eu estou deixando que o Senhor seja o que tem que ser na história da minha vida. E assim, eu sei que tu serás honrado por meio de mim, através de mim e em mim. Esta é a palavra que eu deixo ao seu coração, a você que acompanha o meu canal, a você que é meu aluno, a você que estuda comigo a palavra aqui no nosso Nordeste. Que Deus abençoe você. Tenha certeza que servos que falam da missão terminam na mesa. Você não vai terminar como pedinte de água. Você vai terminar com uma bacia de água. Você vai terminar com uma mesa forrada. E você vai terminar com o próprio Senhor reconhecendo que você cumpriu o seu propósito até o final. Porque Deus não vai deixar você terminar os seus dias sem cumprir a sua missão. Deus abençoe você, em nome de Jesus.